A gente volta a falar sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro, que confirmou ter contraído a Covid-19 numa conversa agora com o vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, Carlos Magno Fortaleza. Muito obrigada por atender a Band News FM. Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Gabriela. Bem-vindo. Boa tarde para vocês e a todos os ouvintes. Bom, queria começar perguntando ao senhor, a gente acompanhou algumas informações, né, que o presidente deu sobre o quadro que ele apresentou, os sintomas que ele apresentou. O que a gente pode considerar, avaliando o que ele disse, né, que ele teve dor no corpo, que ele teve febre não muito alta, são os sintomas dentro do esperado, né? Sim, são sintomas característicos de um quadro leve de Covid, né? Então, são sintomas que podem também acontecer em outras doenças, como gripe, por exemplo. Mas são sintomas, sim, compatíveis com a doença. O fato dele ter dito que fez um exame de imagem nos pulmões e que os exames não apresentaram nenhuma mancha, nada, é um bom sinal. Sim, certamente. Não só a tomografia tem sido uma grande ferramenta até para o próprio diagnóstico da Covid, porque ela tem um aspecto muito característico, como também para determinar a gravidade. Então, uma tomografia normal certamente aponta para um quadro leve. E agora, doutor Carlos Magno, qual é o protocolo, né? A gente sabe da necessidade de isolamento, o presidente hoje, mesmo com a informação confirmada, né, conversou com jornalistas, no final chegou a tirar a máscara para mostrar que estava tudo bem. Qual é o protocolo de isolamento, quais são as necessidades, o rigor a ser seguido agora? Olha, nada mudou, né? Nós continuamos tendo um vírus que é potencialmente fatal. A maior parte das pessoas tem quadros leves, mas vai haver aí por volta de 15% dos casos que requererão internação e vai haver por volta de 5% dos casos que vão precisar de assistência ventilatória. Em todos esses casos, nós temos que manter o doente afastado de outras pessoas, porque a transmissão se faz por via respiratória. Todos os que se aproximam ou cuidam devem usar máscara. No caso de um doente, devem usar máscara cirúrgica e evitar aglomerações, né? Eu espero que agora, com a doença, o nosso presidente dê passe uma boa imagem de como deve se comportar alguém com a doença. E qual é o protocolo para as pessoas que estiveram com ele nos últimos dias? Ele teve reuniões com ministros. Como é que isso tem sido feito quando um paciente tem o caso confirmado, né, com as pessoas que estão no entorno dele? Nós temos feito isso com bastante frequência, porque nós trabalhamos em hospital, e no hospital é muito frequente que uma pessoa adquira Covid, vários outros, inclusive da equipe médica, tenham tido contato com ele. O que se pode fazer, e o que é indicado nesse momento, é se observar dessas pessoas, se seguir diariamente para o surgimento de sintomas respiratórios, e uma vez surgindo esses sintomas, imediatamente tentar um teste molecular, que é o teste mais indicado para o diagnóstico da doença. Agora pergunto de uma forma geral ao senhor, muitas pessoas têm relatado uma variação nos resultados dos testes, né? O senhor pode nos ajudar a entender quais são os dois testes possíveis e em que momento eles são capazes de detectar a presença do vírus ou de anticorpos? Claro, Gabriela. Na verdade, nós temos duas formas de detectar o vírus. Uma é identificando o material genético do vírus, principalmente em secreções respiratórias humanas. Então, isso se faz com uma espécie de cotonete que se põe no nariz, na garganta, e aí se põe numa máquina que multiplica esse material genético do vírus. Esse teste, chamado de teste molecular, ele identifica: você tem o vírus nesse momento e está expelindo pelas secreções respiratórias. Os outros tipos de testes são testes sorológicos. O que eles medem? A presença de anticorpos contra o vírus no seu organismo. Para que esses anticorpos se formem, isso leva alguns dias. Então, normalmente, se acredita que você começa a ter uma boa positividade desses testes lá entre o 8º e o 12º dia após você ter iniciado os sintomas. Esses testes também têm muitos problemas de falso negativo, ou seja, de não detectar pessoas que tiveram a doença. Por isso, eles têm sido pouco usados na clínica, e a recomendação é que sejam usados cada vez menos. Por outro lado, o que eles medem é a presença de anticorpos. Então, um teste positivo pode significar que você teve a doença
um mês, 2 meses, 3 meses atrás. Eles medem o seu passado, enquanto o teste molecular ele vai dizer o que está acontecendo neste momento imediato que é feito, ou seja, se a pessoa tem ou não o vírus nesse momento. Bom, a gente está conversando aqui na Band News FM com o vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, Carlos Magno Fortaleza. Eu queria perguntar ao senhor, antes de a gente encerrar, como é que o senhor avalia o momento em que o Brasil está nesse momento em relação à epidemia, se a gente já realmente alcançou o pico como era esperado, como tem acontecido essa interiorização, né, das contaminações, da doença? Nós temos estudado a interiorização com bastante atenção por 2 razões. Uma, porque o local onde eu estou é interior de São Paulo, né? Eu sou da Faculdade de Medicina de Botucatu. E nós, junto com um grupo também da nossa mesma universidade, Unesp, da Geografia da Saúde, temos estudado desde março a interiorização. E as previsões, elas têm se concretizado. O que nós vimos é que primeiro houve um grande foco, uma grande ocorrência em regiões metropolitanas. Nessas regiões metropolitanas, uma mistura de algum distanciamento social com alguma imunidade populacional, que nós chamamos de imunidade de rebanho, com o uso de máscara, fez com que se atingisse um platô e até começasse a se diminuir os casos. Isso é o que a gente vê na Grande São Paulo, mas aconteceu semelhante em Manaus, Belém, Fortaleza, onde as internações começam a diminuir. No entanto, não há uma imunidade ampla contra o vírus na população, então novas reintroduções podem ocorrer. Uma outra situação é a dos municípios do interior próximos às capitais. Esses são os lugares que estão explodindo agora. Por exemplo, no estado de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, e mesmo Ribeirão Preto, que não é tão próximo, mas tem uma grande rodovia que liga São Paulo direto, uma grande interação, estão explodindo. Aí, neste momento, nós vemos o avanço para o chamado Brasil Profundo, com a região centro-oeste sendo maciçamente afetada. É provável que numa nova fase ainda nós tenhamos o acometimento de municípios menores e menos conectados com polos regionais, e aí é uma questão preocupante, porque são municípios de população idosa e com cobertura de saúde mais baixa que as metrópoles e que os polos regionais. A gente conversou aqui na Band News FM com o vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, Carlos Magno Fortaleza. Doutor Carlos Magno, uma última consideração apenas. Eu acho que eu não me referi especificamente a isso anteriormente, quando eu falava do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele mencionou que vai ficar 7 dias em isolamento. O isolamento continua sendo aconselhado por 14 dias? Sim, há intensos estudos no mundo inteiro para saber por quanto tempo uma pessoa é transmissora. Os principais estudos em que se baseiam as nossas normas, eles identificaram que por pelo menos 8 dias após o início dos sintomas, as pessoas continuam expelindo vírus que podem crescer em cultura, quer dizer, vírus vivos, viáveis, que podem crescer no meio de cultura. Então, 8 dias é uma exigência absoluta, 14 dias é um limite de segurança, porque muitas vezes não se sabe muito bem quando os sintomas começaram, e a recomendação formal continua sendo essa, 14 dias de afastamento. Carlos Magno Fortaleza, vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima.